Beleza, turma? Bom dia novamente, agora para gravação. Vamos seguir aqui. O que a gente está fazendo? Tá? Na aula passada, a gente viu que eu derivei para vocês um modelo linear para os transistores que a gente está utilizando. Tá? E aí, a título de recapitulação, o que a gente viu é que a gente podia transformar ID, BDS. O que a gente viu é que a gente podia linearizar o modelo do transistor e usar ele como um atalho para calcular tudo aquilo que depende, tudo aquilo que só depende de variações de tensão e de corrente, tá? Para fazer os amplificadores lineares. Eu fiz essa conta no modo de saturação do MOSFET, fiz essa conta no modo ativo do transistor bipolar, poderia ter feito nos outros modos também, tá? Para ver como é que é a característica. Mas do ponto de vista de amplificadores lineares, que é o que a gente vai fazer aqui nessa disciplina, não interessa outros modos que não esse de saturação no MOSFET e o modo ativo no transistor bipolar. Tá? No caso do MOSFET, a linearização me dava um modelo que tinha essa cara aqui. Ó. Opa, uma atenção aqui, a corrente descendo aqui. No caso aqui eu tinha o GM vezes o delta VGS. O delta VGS era essa tensão aqui. Eu tinha um resistor R0. Do lado de cá eu tenho o terminal do dreno. Do lado de cá eu tenho o terminal da porta. Do lado de cá eu tenho o terminal da fonte. Em termos dos parâmetros, o GM, a gente viu que dava K do transistor vezes VGS menos VTH. Tem outras equações que descrevem o GM, tá? Acho que não vamos precisar entrar nesse nível de detalhe aqui todo. E o R0, ele era 1 sobre lambda ID sat. Onde o ID sat é a corrente DC que está circulando lá pelo circuito. Foi assim que a gente convencionou, tá? No caso do transistor bipolar, o modelo é muito parecido. Eu tenho um VBE do lado de cá, VCE. Essa aqui é a quântica que eu vou chamar de IC. Essa aqui é a quântica que eu vou chamar de G. E aí o meu modelo linear, ele ficava assim. Eu tinha um resistor RP do lado de cá. Fonte de corrente. GM delta VBE. Eu tenho um resistor aqui que eu chamei de R0, uma impedância de saída. Do lado de cá o terminal do coletor. Do lado de cá o terminal da base. Do lado de cá o terminal da fonte. E aqui nesse caso eu tenho que o RP era... A gente calculou isso aqui e deu beta vezes VT dividido por IC. Acho que eu chamei de IC do modo ativo, né? A corrente DC que está circulando pelo... Vou chamar assim, IC do modo ativo. Que é a corrente DC que está circulando, está entrando ali pelo coletor. O GM desse cara aqui dá IC no modo ativo, dividido por VT. E o R0 desse cara aqui dava VA dividido por IC. VA dividido pela corrente, a corrente dividido por VT, e o RP beta vezes VT dividido pela corrente DC, tá? Lembrando que VTH, que no caso do transistor MOS, é um parâmetro do transistor,
tá? É uma tensão, depende lá dos parâmetros geométricos, da dopagem, da coisa toda. E esse VT que está aqui, ele é a tensão térmica, tá? É KT sobre Q. Essa tensão aqui, que é aproximadamente 26 milivolts temperatura ambiente, ok? Então foi isso que a gente viu a tela passada, tá? E aí, para a construção dos amplificadores, pelo menos aqui o princípio básico que eu estou mostrando para vocês, a ideia, se recordem, é entender o transistor como uma função que pega tensão, ele pega uma tensão em algum lugar e transforma em alguma corrente para mim. Okay? É assim que a gente quer usar o transistor para fazer os amplificadores. E aí, para fazer amplificador de tensão, tá? Cuja entrada é tensão e a saída é tensão, a gente pega essa corrente, passa por uma carga, e essa carga vai transformar de volta o sinal em um sinal de tensão para a gente. Isso quer dizer o seguinte, tá? Isso quer dizer o seguinte. Para eu construir amplificadores, eu preciso escolher um par de terminais que é onde eu vou medir essa tensão, é onde eu vou colocar a tensão de entrada, tá? E eu preciso escolher um outro par de terminais, que é onde eu vou coletar a corrente de saída, tá? E aí isso vai gerar para a gente 6 possibilidades de topologias diferentes de amplificadores, tá? Porque eu vou ter 6 possibilidades, que eu vou mostrar as 6 possibilidades aqui para vocês, 6 possibilidades diferentes de escolher onde que eu vou colocar a tensão de entrada e pegar a corrente de saída, tá? Aqui eu vou fazer com vocês o caso single-ended, tá? Isso quer dizer, lembrando, tá? Naquela história do single-ended, né? A gente chamou de diferencial a tensão num par de terminais quando nenhum dos dois pares de terminais está conectado numa referência, em alguma referência do circuito, tá? E a gente chamou de single-ended aquelas tensões cuja saída, ou enfim, cuja tensão é definida num par de terminais, mas um desses terminais está ligado em alguma referência do circuito, tá? E aí, quando eu digo referência do circuito, posso estar falando da tensão zero, mas posso estar falando de qualquer outra tensão constante no circuito, tá? Lembrando que do ponto de vista, na hora que eu venho aqui, ó, do modelo do sinal, tá? A gente saiu daqui para cá fazendo derivada de alguma coisa. Então, é derivada de tensão, derivada de corrente, derivada de tensão, derivada da corrente. Tá? Estou olhando só as variações de tensão e corrente. Na hora que eu tenho tensão ou corrente constante no lado esquerdo, no lado direito, no modelo linear, eles aparecem como zero. Eles são indiferentes da referência 0 volts do circuito. Tá? Então, dito isso, vamos ver aqui quais são as 6 possibilidades, tá? E por que só algumas delas vão ser, entre aspas, úteis. Ok? Então, vamos lá. Primeira possibilidade aqui, eu vou usar referência na fonte barra emissor. Depende do tipo de transistor que eu estou usando, tá? Então, olha só. Eu posso, se eu escolher como referência, eu vou marcar aqui, ó, a minha entrada com um ΔV, e eu vou marcar como um VREF a fonte do transistor, tá? Eu tenho a possibilidade de pegar a entrada na porta e pegar a saída do lado de cá. Quero pegar um ΔI, tá? Pegar a saída no dreno. Ou eu tenho a possibilidade de pegar a entrada no dreno, fazer o ΔV e pegar essa corrente como a corrente de saída, ok? E aí, percebam ainda alguma coisa, tá? Vou fazer aqui o caso do transistor MOSFET, mas é exatamente igual pro transistor bipolar, tá? No caso aqui, o que a gente tem as equações vão dar pra gente, né?
o modelo matemático vai dar para a gente. ID é uma função de VGS. Foi isso que a gente viu, tá? Eu mexo no VGS, no caso do transistor MOS, e aí eu consigo produzir uma corrente de saída. Repare que nesse caso do lado esquerdo, tá? Na hora que eu vario essa tensão ΔV, o VS está constante, o VG está variando, então eu estou conseguindo controlar o VGS do transistor, automaticamente eu consigo controlar a corrente no transistor. É isso que essa equação está me falando. Então aqui tá ok. Eu consigo botar uma tensão e produzir uma corrente em resposta. É o que a gente estava fazendo até agora, essa topologia aqui. Percebam que nessa segunda topologia, tá? Eu estou colocando uma tensão VDS na entrada, e estou tentando coletar uma corrente IG, ok? No caso do transistor MOS, é muito trivial de ver que esse G é igual a zero o tempo todo. Isso quer dizer o seguinte, aquela corrente que eu estou querendo coletar na saída, tá? Nesse caso aqui, IG, ela é independente da tensão que eu estou colocando, que eu estou considerando como entrada desse sistema, tá? Isso quer dizer o seguinte, tá? Essa topologia aqui, eu vou concluir que ela é uma topologia impossível, porque eu não consigo controlar a corrente de saída com essa escolha aqui. Eu não consigo controlar a corrente de saída a partir da tensão de entrada que eu estou escolhendo, ok? Se eu não consigo controlar a corrente a partir da tensão, eu vou dizer que eu não vou conseguir construir um amplificador a partir disso, porque eu não consigo fazer aquele primeiro processo de pegar uma tensão, transformar em corrente. Se eu não consigo controlar essa corrente aqui, já não tenho nem conversa na hora de construir amplificadores, tá? Por isso eu vou dizer que essa topologia da esquerda aqui, se eu começar qualquer projeto de amplificador por ela, não tem conversa, tá? Eu já sei que eu não vou conseguir fazer um amplificador, porque eu não consigo controlar a corrente que eu estou interessado a partir dessa tensão que eu escolhi como a tensão de entrada. Reparem que tensão e corrente aqui, a escolha do que é a tensão de entrada e a corrente de saída é arbitrária, tá? Eu vou olhar com vocês todas as possibilidades possíveis, tá? E aí a gente vai ver que tem algumas delas que eu simplesmente não consigo controlar a corrente a partir da tensão que eu escolher. Esse aqui é um caso, tá? Esse caso aqui, tá? Que é um caso, vai ser um caso viável, a gente vai estudar como é que são as características, tá? Como é que é o ganho, como é que é a impedância de entrada, como é que é a impedância de saída, o que isso me gera de características, fazer esta escolha aqui, tá? Eu vou dar um nome para ela, tá? Eu vou chamar de topologia fonte comum, no caso do transistor MOS, no caso de fazer com transistor MOS, tá? Ou emissor comum, quando a gente estiver falando de fazer com o transistor bipolar, ok? Mas é exatamente a mesma ideia, tá? Exatamente a mesma ideia. E por que chamar de emissor comum ou fonte comum, tá? Repare que o que está acontecendo aqui é que eu estou escolhendo, a partir do momento que eu fiz a fonte do transistor como terminal comum, o que eu estou falando aqui, essa vai ser minha tensão de entrada, a tensão entre a porta e a fonte. Essa vai ser minha corrente de saída, a corrente que está entrando no coletor, ou está entrando no dreno e saindo pela fonte, está circulando nesse sentido, ok? E aí percebam que o terminal de fonte, aqui nesse caso, é um terminal comum entre a entrada e a saída, tá? Por isso que a gente vai chamar isso aqui de fonte comum ou de emissor comum. Alguma dúvida até aí, gente? Uma vez entendido o que eu estou fazendo aqui, os outros são tranquilos. Todo mundo de boa? Então vamos seguir. Segunda possibilidade que a gente vai ter aqui, tá? Eu vou escolher a referência do circuito no dreno ou no coletor do transistor. E aí eu vou ficar com as seguintes duas possibilidades.
Estou colocando a referência no dreno. Então, estou travando isso aqui numa tensão de referência. E aí eu posso escolher, tá? A entrada de tensão no terminal de porta e escolher a corrente de saída como a corrente que está saindo aqui na fonte, tá? Vou chamar de IS, vou chamar só de I. A entrada é tensão, a saída é corrente, estou chamando só de I. Repare que nesse caso aqui, o IC igual a IS, essa corrente que está saindo aqui é exatamente igual à corrente de coletor, tá? A segunda possibilidade que eu vou ter, fazendo essa escolha aí, é travando aqui numa tensão de referência, escolher a tensão de entrada do circuito aqui e a corrente de saída como essa corrente. Então, vamos dar uma olhada aqui o que acontece. Repare que, aí algo a se perceber, tá, gente? Na hora que eu desenho aqui esse terminal, como meio que flutuando aqui, tá? O que eu estou dizendo é que eu não consigo, a princípio aqui, não vou determinar quanto que é a tensão, ou quanto que é a tensão que tá nesse ponto, ok? Essa tensão aí, ela vai ser determinada pelo restante do circuito. Não me interessa. Mas perceba uma coisa, tá? Eu controlo quanto que é a tensão VG. Se eu controlo o VG, eu tenho controle sobre o VGS. O VGS é VG menos VS. É essa diferença de tensão aqui, ok? Apesar de eu não saber quanto que é o VS, tá? VS vai variar. Tipo assim, quando a corrente ali mexer, aquela tensão VS vai mexer, mas isso não me interessa. Vai gerar características diferentes nesse tipo de amplificador aqui, mas isso não me interessa. O que me interessa é que eu estou controlando uma tensão, no caso aqui a tensão VG. Essa tensão VG controla a variável de controle, tá? VGS, que controla a corrente ID. E aí perceba que a corrente que eu estou coletando aqui é numericamente igual à corrente ID, tá? Tá entrando, ID é a corrente que entra por aqui, circula por dentro lá do transistor e sai lá na fonte, ok? Então perceba que, desse ponto de vista aqui, não tem problema nenhum, aparentemente, tá? Eu estou botando uma tensão que consegue controlar a corrente que eu estou interessado. Então tem uma tensão de entrada que consegue controlar o que eu estou chamando de corrente de saída. Beleza, essa topologia parece razoável. No lado de cá, eu estou controlando, tá? Percebam. Eu estou controlando a tensão VS, tá? Eu estou tentando controlar a tensão VS, que em princípio é uma tensão de controle, tá? Só que reparem em algo, tá? Esse VS controla a corrente ID, que é a corrente que desce aqui, ok? Essa corrente que eu estou escolhendo como corrente de saída, ela, em primeira aproximação, é sempre igual a zero. Tá? Ou uma corrente muito pequena. Mas, principalmente, uma corrente que não depende do VS, ou depende muito pouco. Tá? Dito isso, eu percebo que aqui eu vejo um problema, tá? Que é o seguinte, nessa topologia aqui, com essa escolha, eu também não consigo controlar a corrente, que eu estou chamando de corrente de saída, que eu escolhi para essa corrente de saída, a partir da tensão que eu escolhi para essa tensão de entrada. Ok? Então, essa topologia aqui vai ser uma topologia que eu vou chamar também de inviável, porque eu não consigo controlar a corrente a partir da tensão. Tá? E esse aqui, que eu não vi problema nenhum, vou dar um nome para ele. Tá? Afinal, ele é diferente do primeiro, eu vou dar um nome diferente para a gente poder se referenciar depois. Tá? Eu vou chamar esse cara aqui de amplificador dreno comum, ou topologia, tá? Dreno comum. Quando for construído a partir do transistor MOS, vou chamar de coletor comum quando ele for construído a partir de transistores bipolares. Beleza? Por fim, eu só tenho mais uma escolha, tá? Que é fazer a escolha da referência no terminal de porta ou no terminal de base. E aí o que eu estou dizendo é que eu quero fazer algo desta natureza.
Se eu vou escolher o VRF na porta, eu vou indicar isso da seguinte maneira, tá? Vou ter uma tensão fixa aqui na porta. E aí eu tenho duas escolhas possíveis de entradas e saídas, tá? Primeira delas, eu vou botar o que eu vou chamar aqui de tensão, a entrada no terminal de fonte, e eu vou escolher a saída nesse lado de cá. Vou escolher a corrente que está saindo do lado de cá, tá? Do lado ao contrário aqui, na segunda possibilidade, eu vou escolher o terminal de entrada, a tensão, o lugar onde vou botar a tensão de entrada, no dreno do transistor, e eu vou coletar a saída. Vou coletar a saída na fonte do transistor, ok? Do ponto de vista do que está acontecendo com essa topologia do lado esquerdo. Perceba aqui, na hora que eu mexo a tensão de entrada, eu estou controlando o VS, o VG está numa tensão constante, então se eu controlar o VS, eu controlo o VGS, se eu controlo o VGS, eu controlo a corrente ID, beleza? A partir da minha tensão de entrada, que eu escolhi como tensão de entrada, eu consigo controlar a corrente que eu estou escolhendo como corrente de saída. Perfeito, tá? Percebam que o segundo caso tem um problema, tá? Que é, no caso, eu estou controlando a tensão VC. Estou controlando a tensão de coletor, tá? E a minha equação, se vocês forem olhar lá, era ID igual a meio de K VGS menos VTH ao quadrado 1 mais lambda VDS. Então, em princípio, tá? Aqui eu estou controlando VD. Em princípio, se eu estou mexendo na tensão VD, eu, de certa forma, tenho algum controle sobre a corrente, tá? A corrente vai mexer, que é essa corrente I e S, que é numericamente igual ao IC nesse caso aqui. Só que perceba uma coisa, tá? Essa variação do VDS está multiplicada por um número pequeno. Isso quer dizer o seguinte, o controle que eu tenho sobre a variável de saída, que é a corrente, utilizando esta tensão que eu estou escolhendo, é baixo, tá? Porque esse lambda é um número pequeno, 0, 10 a menos 2, 10 a menos 3, é um número pequeno mesmo, ok? Se eu desprezar o efeito de modulação de canal, inclusive, esse lambda é 0, tá? Se eu desprezar o efeito de modulação de canal, se eu disser que é desprezível em algum momento aqui do circuito, se eu perceber que é desprezível, o que eu estou dizendo é que a tensão, a corrente, essa corrente que eu estou escolhendo, não varia com essa tensão, ok? Então, percebam o seguinte, apesar de ter alguma variação ali, tá, de corrente a partir dessa tensão, a variação vai ser muito pequena. O controle que eu consigo exercer é muito pequeno. Então, se o controle que eu vou exercer é muito pequeno, eu vou dizer que essa topologia aqui é impossível também, tá? Esse cara aqui, por fim, a gente vai dar um nome, a gente vai chamar de topologia porta comum ou topologia base comum, quando for o caso de construir isso a partir dos transistores bipolares, ok? Então, perceba aqui, o que eu fui fazendo, tá? Eu tenho 6 combinações possíveis entre escolher um ponto para controlar a tensão e escolher um outro ponto para coletar a corrente. Eu tenho 6 combinações possíveis. Dessas 6 combinações possíveis, eu tenho 3, onde a minha escolha de entrada lá da tensão consegue, de fato, exercer controle sobre a corrente, que eu estou escolhendo como saída. E tem outras 3 topologias que eu não consigo exercer esse controle. Ou esse controle é muito prejudicado, tá? Ele é muito baixo, muito pequeno. Assim, a quantidade de corrente que eu produzo, de variação de corrente que eu produzo, a partir de uma variação de tensão é muito pequena, tá? E aí, quando isso acontece, eu estou descartando essas possibilidades aqui para fazer amplificadores, porque eu estou interessado em ter bastante controle da corrente a partir da tensão. Então, a gente sobrou com 3 topologias possíveis, tá? Obviamente, essas 3 topologias elas vão ter características muito diferentes, tá? Em termos de impedância de entrada, impedância de saída e em termos de ganho. O que eu vou fazer com vocês aqui agora é, vamos calcular, então, o ganho, impedância de entrada e impedância de saída, que são os 3 parâmetros que a gente vai usar para caracterizar os amplificadores, das 3 topologias. E vamos ver o que
o que cada um pode fornecer para a gente, tá? Em termos de características, tá? Em termos de alta ou baixa impedância de entrada e saída, alto ganho ou baixo ganho, tá? E aí, uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem aqui, todos os circuitos que são construídos a partir de transistores, todos os amplificadores, tá? Absolutamente todos, eles são construídos a partir de combinações desses três tipos de amplificador possíveis aqui, tá? Então, só tem 3 amplificadores. Então, é como se eu tivesse 3 tipos de... Sei lá, eu sempre penso nesse negócio aqui como se fosse um Lego, tá? E eu tenho 3 tipos de pecinhas diferentes, tá? Tem essa pecinha aqui, que é o fonte comum, o emissor comum. Tem a pecinha que eu chamei aqui de dreno comum, coletor comum. E tem uma pecinha que eu estou chamando de porta comum ou de base comum. Tá? Tem 3 pecinhas diferentes. Elas se encaixam entre si, tá? Porque é conectar tensões, conectar correntes entre si. E todos os amplificadores que a gente faz a partir de transistores, tá? Todos eles são construídos a partir de combinações dessas 3 pecinhas de Lego aqui. Tá? É a única coisa que a gente tem para construir, basicamente, todos os circuitos que vocês puderem imaginar com transistores. Tá? E por que eu mostro isso aqui para vocês? Porque vocês reparem que se eu tenho poucas peças para construir, eu não tenho muita coisa. Assim, em princípio, tá? Eu não tenho tantas coisas que eu posso sair fazendo. Não é assim tão mágico esse negócio de falar, cara, o que eu consigo fazer com transistores? Eu só consigo fazer 3 coisas. Tá? A gente vai estudar o que cada um deles nos fornece em termos de impedância de entrada e de saída, se são altas ou se são baixas, e em termos de ganho. Porque aí, nos casos particulares, tá? Em algum determinado circuito, o que a gente vai fazer é, cara, eu preciso de alta impedância nesse ponto. A gente vai lá, pega uma topologia que me dá alta impedância, né? Conecto ela naquele ponto que eu estou precisando, de alta impedância. Não, eu quero baixa impedância nesse ponto. Eu quero um ganho nesse ponto aqui. A gente vai escolher, vai conectar o transistor de tal forma a obter a característica que a gente está querendo, em algum determinado ponto do circuito, para construir uma determinada função. Tá? E é isso que eu começo a fazer mais. Convido aí quem quiser fazer disciplina de eletrônica 2. Disciplina de eletrônica 2, a gente vai começar a combinar mais caras desses. Tá? Aqui eu vou só esboçar um pouco essa ideia. Mas dito isso, vamos ver o que acontece com cada um desses caras aqui. Então, e aí eu vou calcular em separado aqui o que acontece com os transistores MOS, o que acontece com os transistores bipolares, tá? Então vocês vão ver que algumas contas são até um pouco repetitivas, mas eu prefiro fazer assim porque o transistor bipolar ele tem aquele RP, ele tem uma impedância de entrada dele lá, ele tem uma impedância de base, né? E isso aí complica um pouquinho algumas das contas que a gente vai fazer aqui, tá? Por isso que eu vou fazer algumas, fazer por completude, que eu vou fazer todo mundo. Então, o primeiro cara que eu quero analisar é o amplificador fonte comum. Tá todo mundo acompanhando o que eu estou tentando fazer, pessoal? Que agora o que eu vou começar a fazer é conta. A partir de agora, tá? Todo mundo ok? Tem alguém acordado aí? Tranquilo, professor. Não, beleza. Então, fala comigo para eu saber que vocês estão acordados. Senão eu vou andando aqui na velocidade aqui que vai, tá? Então, beleza. Fonte comum. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar ó, esse cara aqui, que é o bloquinho básico de construção, vou conectar uma carga na corrente de saída dele para eu poder produzir um amplificador que entra tensão e sai tensão. Então, isso vai me dar o amplificador que tem essa cara. Que é o amplificador que a gente já estava tratando antes, tá? Do lado de cá vai ser uma tensão de entrada, do lado de cá vai ser a tensão de saída. Esse cara aqui eu vou chamar de RC. Essa tensão aqui eu vou usar uma tensão fixa, tá? A gente já estudou esse cara aqui, vou fazer passo a passo de novo, apesar de que esse cara aqui é tranquilo, tá? Beleza. Primeiro passo aqui, pessoal, é muita atenção nisso, tá? Muita atenção nisso, tá? Normalmente é aqui que a molecada erra, na hora de fazer prova, na hora de fazer alguma questão, alguma coisa. Eu vou trocar o transistor pelo modelo linear, tá? Já que eu estou estudando, eu estou interessado em impedância de entrada, impedância de saída,
ganho de tensão, os três são parâmetros lineares. Então, eu vou estudar usando o modelo linear. Ok? Então, eu vou trocar o transtor e aí, normalmente o que eu procedo tá? É o que eu recomendo que vocês façam. Vou trocar o transtor pelo modelo dele. Esse aqui é um R0, esse aqui é um GM vezes delta VGS. Eu vou simplificar um pouquinho a minha anotação aqui, tá? Só para poder o circuito ficar mais compacto. E aí eu saio conectando as tensões e as outras coisas do circuito, tá? Então vamos lá, ó. Na porta do transtor está conectado o Vin. Então do lado de cá eu tenho delta Vin. Eu tenho a variação da tensão de entrada. Do lado de cá eu tenho uma tensão fixa igual a zero. A variação de qualquer tensão fixa vai ser zero. Então eu vou conectar zero do lado de cá. Uma tensão constante, ok? Coincidiu de ser zero lá no circuito original e virou zero aqui. Mas muita atenção, porque o que eu fiz foi pegar uma tensão constante, coincidiu de ser essa constante ser igual a zero, mas é uma tensão constante. E aí eu peguei no lado, no circuito linear, e estou indicando quanto que é a variação da tensão constante. A variação da tensão constante é zero, tá? Por isso que virou um zero naquele ponto ali. No dreno do transistor eu tenho no dreno do transistor eu tenho um resistor conectado numa tensão constante, tá? Resistor, na hora que eu pegar o modelo, a variação dele aqui, vai virar resistor, ok? E eu vou conectar ele numa tensão constante, tá? Tensão constante, a variação dela é zero. Tudo bem? Do lado de cá eu estou pegando o meu delta Vout, que é o terminal do coletor. É o ponto onde eu estou pegando a minha tensão de saída, tá? Eu vou dar uma simplificada no circuito aqui, no diagrama. Reparem que o R0, tá? Do lado de baixo ele está vendo tensão zero, do lado de cima ele está vendo tensão Vout. Esse resistor RC, do lado de baixo ele está vendo tensão zero, tá? VDD, ele está vendo tensão zero, variação de tensão zero. Na ponta de cima ele está vendo delta Vout, ok? Então esses dois caras estão em paralelo. Eu vou limpar aqui um pouquinho o circuito, só para ficar um pouquinho mais simpático. Esse cara aqui é o RC. É o RC. E aí repare que, só para simplificar um pouco lá a minha vida depois, eu vou considerar que esses dois caras aqui são um resistor só, tá? É a combinação paralela deles. Vou chamar ela só de R0 dividido por RC, na hora de fazer as contas. Beleza? Dito isso, vamos calcular, então, o ganho. Eu vou dar meio que uma dica aqui, tá? Calcular o ganho, normalmente o caminho vai ser fazer lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída, tá? Lembrando que o ganho aqui eu quero fazer, tá? Delta Vout, como é que a tensão de saída é controlada pela tensão de entrada. É isso aqui que eu estou buscando, tá? Como tem delta Vout, então normalmente a gente vai lá, eu preciso de uma equação que tenha delta Vout, lei de Kirchhoff das correntes, no nó de saída. Para eu ter uma corrente, ou ter uma equação que depende do nó de saída lá, do Vout, tá? Pode ser que eu precise de outras equações, mas normalmente você vai precisar dessa. Então você já começa por ela, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, essa corrente mais a corrente está passando pelos resistores, tem que somar zero, tá? Tem que somar zero. Então eu estou com GM vezes delta VGS mais delta Vout menos zero dividido por R0 em paralelo com RC. Tem que dar zero, tá? E eu estou marcando aquele menos zero ali explicitamente agora, porque já vai aparecer um outro circuito onde do lado de cá não vai ter tensão zero, tá? Então, muita atenção com relação ao que está acontecendo. Repare que eu tenho delta Vout, mas eu não tenho delta Vin aparecendo aqui, tá? Eu quero sumir com esse delta VGS e quero fazer aparecer delta Vin, tá? Repare que delta VGS é essa diferença de tensão que tem daqui para cá, ó. Delta VGS, é a diferença potencial entre o VG e o VS, tá?
Repare que delta VGS nesse caso aqui, eu posso dizer que é delta VGS vai ser igual a delta VIN menos 0. Ok? Tensão T na porta, menos a tensão que tem na fonte. Tá? Vou substituir isso do lado de cá, vou ficar com GM delta VIN mais delta Vout dividido por R0 paralelo com RC igual a 0. Quero isolar delta Vout dividido por delta VIN. Vou ficar com delta Vout. Passa o delta Vout para o lado esquerdo da equação. Tá? A gente vai ficar com menos delta Vout R0 dividido por RC é igual a GM delta VIN. Passo o delta VIN para o lado de lá, passo o restante das constantes para o lado de cá. A gente vai chegar aqui. Delta Vout dividido por delta VIN, que é o ganho, vai ser menos GM vezes R0 em paralelo com RC. Beleza? E aí, esse aqui é o ganho. Tá? GM vezes a impedância de saída. GM, menos GM vezes R0 em paralelo com RC. Repare que tem inversão de fase, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, vai ficar bem óbvio, porque eu vou fazer a conta de todos eles, e vocês vão ver que só essa topologia aqui faz inversão de fase, tá? É uma característica, uma das características dessa topologia. Segunda coisa que a gente vai dar nome, a gente vai dizer, tá? Repare que é GM vezes uma impedância, tá? GM vezes uma resistência aí. Normalmente, o que a gente quer fazer é maximizar o GM dos transistores e a gente, normalmente, tá? Quer maximizar a impedância de saída. Já vai ficar claro que essa quantidade aqui é a impedância de saída, tá? O que eu estou tentando fazer é maximizar os dois termos que eu estou multiplicando, tá? Então, a gente normalmente diz que isso aqui é alto ganho. Normalmente, a gente chama isso aqui de alto ganho. Ganho grande, tá? Repare que quando eu falo aqui em alto ganho, baixo ganho, eu estou falando em módulo, tá, pessoal? Tipo, esse menos, para mim, é simplesmente do que está acontecendo ali com a fase, tá? Estou invertendo a fase ou não estou invertendo a fase, tá? Em módulo aqui, perceba que esse ganho é GM vezes R0. Vezes R0 paralelo ali das cargas, tá? Mas, normalmente, a gente vai chamar isso aqui de alto ganho, tá? Seguindo. A impedância de entrada. Vou fazer aqui. Ficar meio apertadinho. B. Tá, impedância de entrada. Tá? Impedância de entrada, eu quero calcular uma relação entre tensão de entrada e corrente de entrada. Tá? Lembra sempre, não precisa decorar, tá? Lembra a lei de Ohm. U é igual a RI. Tá? Se eu escrever aí U é igual a RI, eu estou escrevendo, ó, delta Vin é igual a Zin vezes delta I in. Tem corrente de entrada. Tudo bem? Repara que isso aí eu estou escrevendo lei de Ohm, tá? Então, esse Zin aí, que eu estou buscando, é como que a corrente de entrada é controlada pela corrente de... Como é que a tensão de entrada é controlada pela corrente de entrada? Ou, tá? Você pode escrever como que a corrente de entrada é controlada pela tensão de entrada, e aí calculo o inverso disso. Tanto faz, beleza? Tanto faz. Normalmente o que eu faço... Aliás, normalmente o que eu faço é tentar ver o que acontece com a corrente a partir da tensão. Mas repare, é calcular uma relação entre a tensão e a corrente no mesmo par de terminais da entrada, tá? Então, o que eu estou querendo fazer aqui é o seguinte. Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Se do lado de cá eu tenho delta Vin, eu quero calcular uma relação entre essa tensão e essa corrente delta In, que está entrando no transistor. Está entrando aí no circuito, tá? Isso aqui que é a corrente de entrada. Reparem, porque aqui é simples. Nesse caso aqui, o delta In é zero, porque tem um circuito aberto do lado de cá. Não tem nem conversa, tá? Se o delta I é zero,
0 dividido por qualquer coisa, qualquer que seja a tensão de entrada, vai dar 0, tá? Na hora que eu inverter essa relação aqui, eu vou concluir que esse Z aqui é infinito ou uma impedância muito alta, tá? E a gente vai chamar isso aqui, por razões óbvias, de alta impedância. Alta impedância de entrada, alto ganho. Tudo bem? São duas das características que a gente já descobriu aqui. E a impedância de saída? C. Zout. Tá? Na mesma linha, lembra? U é igual a RI, mesma coisa, mesma toada, tá? Zout, se eu pensar em alguma coisa na mesma linha aqui, o que eu estou querendo calcular é como é que o delta Vout é controlado pelo delta Iout, pela corrente de saída, ou como que o delta Iout é controlado pelo delta Vout, considerando o inverso disso aqui. Beleza? Então, eu quero uma relação entre tensão de saída e corrente de saída. Muita atenção agora no que eu vou fazer, porque normalmente também dá muita confusão para vocês, tá? Reparem que, na hora que eu estou calculando aqui, ó, tensão de entrada, corrente de entrada, tá? Implicitamente aqui, eu não estou controlando a tensão de saída. Fica muito óbvio para vocês, tá? Que aqui não tem nenhum problema de fazer isso, porque é bem óbvio que a relação de causa e efeito para a gente, tá? Tensão de entrada produz a tensão de saída no circuito. Produz a tensão de saída, ok? Agora aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero controlar a tensão de saída. Eu quero controlar a tensão de saída. Eu vou forçar a tensão de saída, tá? E eu quero ver o que acontece com a corrente que vai entrar aqui. Deixa eu até desenhar. Eu quero ver o que acontece com a corrente que vai entrar aqui no circuito, ó, delta e out, ok? Só que perceba, para eu controlar a tensão de saída, diretamente lá na tensão de saída, eu não posso controlar, eu preciso tirar a influência da tensão de entrada, porque a tensão de entrada também controla a tensão de saída, tá? Então, e aí muita atenção nisso aqui, tá? Vocês normalmente dão bagunça. Na hora de fazer a conta do Zout, você precisa fazer o delta V igual a 0. Tirar a influência da tensão de entrada na saída e controlar a saída diretamente, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente vai fazer é o seguinte. Deixa eu transportar o circuito. GM. Isso aqui é R0 em paralelo com RC. Isso aqui está com 0. Repare, eu vou tirar a influência do sinal de entrada, eu vou fazer delta V igual a 0, tá? Eu vou controlar diretamente a tensão de saída, eu vou botar um delta Vout arbitrário aqui, eu estou controlando isso aqui agora, no lado de fora, como se eu estivesse realmente forçando lá a tensão, e eu quero saber o que está acontecendo com essa corrente aqui, delta e out. Tudo bem, gente? É isso que está acontecendo, tá? É isso que eu estou fazendo, beleza? Normalmente, escrever lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída vai ser o caminho para resolver, tá? Normalmente vai ser o caminho para resolver. Então, eu vou só fazer isso, apesar de que tem um atalho aqui, tá? Mas depois eu mostro o atalho. Então, eu vou fazer essa corrente mais essa corrente tem que ser igual a essa corrente que está entrando. Então, estou ficando com GM vezes delta VGS mais delta Vout menos 0 dividido por R0 em paralelo com RC tem que ser igual a delta e out. Então, tem Iout, tem Vout, mas está sobrando VGS. Então, preciso descobrir quanto que é o VGS. Repare que o VGS é essa diferença de potencial aqui, ó, VG menos VS. Repare que eu tenho 0 no VG, 0 no VS. Ok? Nesse caso particular aqui. Isso quer dizer que o delta VGS é igual a 0, porque eu não estou controlando a tensão de saída por meio da entrada, eu zerei essa influência, tá? Eu desliguei a tensão de entrada, e repare que desligar não quer dizer desconectar, tá? Quer dizer travar em 0.
E aí quero isolar delta e out por delta V out ou alguma coisa assim. Então, vou fazer aqui que delta V out dividido por delta I out vai ser R0 em paralelo com RC. Peguei esse termo aqui, passei para lá, peguei isso aqui e passei para o lado esquerdo da equação. Beleza? E aí a minha conclusão é de que essa quantidade aí, R0 em paralelo com RC, é a impedância de entrada, é a impedância de saída do circuito, tá? Normalmente a gente vai considerar isso aqui como autoimpedância. Normalmente a gente vai chamar isso aqui de autoimpedância, tá? Por quê? Porque se um dos objetivos é maximizar o ganho, e normalmente é isso que a gente quer fazer, tá? Tentar maximizar o ganho, a gente vai tentar maximizar essa quantidade aqui, porque ela apareceu no cálculo do ganho, ok? E aí, repare que aqui posso reescrever essa equação aqui, tá? Dizendo que o ganho do circuito é menos GM vezes a impedância de saída, ok? Menos GM vezes a impedância de saída, tá? Então, para ter alto ganho, eu preciso de alta impedância de saída e alto GM, principalmente alta impedância de saída, tá? Então, repare que o que aconteceu nesse cara aqui, tá? Ele me deu ganho, ele me deu alto ganho, tá? Teve inversão de fase da entrada para a saída, tem alta impedância de entrada e tem alta impedância de saída. Essas são as três características do amplificador fonte comum, quando a gente faz ele com transistor MOS. Alguma dúvida até aí, gente? Beleza? Tranquilo, professor. Seguindo. Ótimo. Vamos fazer aqui o 2. A mesma coisa, tá? Agora eu vou tentar fazer um pouco mais rápido, mas a mesma coisa com o amplificador emissor comum, para a gente ver o que dá de diferença em termos do bipolar. O que o bipolar traz para a gente de diferença. Então, eu tenho esse caso aqui. Tem o meu VIN entrando aqui. Tem o meu Vout saindo aqui. Tenho, vou chamar isso aqui de tensão de, isso aqui é coletor, né? VCC. Que eu chamei de RC, mas podia ter chamado de RD, que era melhor, né? Tensão do dreno, mas enfim, dá na mesma. Beleza. Modelo linear desse cara aí, tá? Vai ficar bom. Aqui eu tenho um RP na entrada. GM, VGS. Aqui. R0, lá de cá. Na base do transistor eu tenho meu delta Vin, é onde está entrando a tensão de entrada. No emissor do transistor, eu tenho uma tensão constante igual a zero, apareceu zero aqui. No coletor eu tenho um resistor ligado do coletor para tensão constante vai virar zero no modelo linear, que só estou pegando a variação de tensão. Esse cara aqui eu estou chamando de RC. E a tensão de saída, eu estou lendo, eu estou coletando, eu estou consumindo ela no terminal do coletor. Tá? Beleza. Ganho. Mesma conversa, tá? Aqui eu vou agilizar um pouquinho, tá? Então, alguns passos intermediários eu vou saltar aqui, porque eles são exatamente iguais que a gente fez antes. Mas, basicamente, o que você vai fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Você vai ficar essa corrente mais essa corrente mais essa corrente igual a zero. Resolve a parada. Para resolver a parada, vai aparecer lá um delta VGS, né? Que é o que está multiplicando esse GM, tá? Quem que é o delta VGS? O delta VGS, não, delta VBE, tá? Quem que é o delta VBE? É essa diferença aqui, ó. VB menos VE. Delta VBE. Repare que o delta VBE é igual ao delta VIN. É esse caso aqui, tá? Delta VIN menos E. Tudo bem? Substitui tudo, você vai chegar aqui. O ganho é menos GM R0 em paralelo com RC, exatamente o que a gente tinha antes. Beleza? B, impedância de entrada. Perceba que agora, impedância de entrada, eu quero uma relação entre a tensão de entrada e a corrente de entrada. Beleza? Tensão de entrada, corrente de entrada. Tudo bem?
Repare que aqui só tem um caminho para a corrente seguir, tá? Só tem um caminho para a corrente seguir. Então, se eu fizer Leibniz das correntes aqui, eu só tenho uma equação, tá? Que é essa corrente, né? Então, se eu fizer essa equação aí, eu vou ficar com delta Vin menos zero dividido por Rπ tem que ser igual a delta In. Isso aí é a corrente que está entrando, ok? Isola delta Vin com delta In do mesmo lado, você vai chegar à conclusão de que Zin, a resistência de entrada, a impedância de entrada é igual a Rπ, tá? E a gente vai dizer que isso aqui é autoimpedância também, tá? Alta impedância. Já vai ficar um pouco mais claro que eu vou chamar de baixa impedância aqui. Vai ser meio óbvio aqui vai ser meio óbvio na hora que aparecer, tá? Mas vou chamar isso aqui de alta impedância, porque normalmente a gente quer maximizar esse Rp aí. E aí lembrando que o valor desse Rp era... Cadê a nota aqui para trás? O valor desse Rp era... Repara aqui, ó. Beta é multiplicado pelo beta do transistor, tá? E normalmente eu quero escolher transistores com beta grande. Tranquilo? Por isso que normalmente eu vou chamar isso aqui de alta impedância. Tudo bem? Então, seguindo. Impedância de saída. C, Zout. Vai fazer o mesmo processo que a gente fez, tá? Leibniz das correntes no nó de saída, mas considerando que tem um delta e out aqui, que é o que você está interessado, tá? Quando o delta vem igual a zero. Beleza? Então, você trava o delta Vin no zero, calcula o Leibniz das correntes no nó de saída, considerando que tem uma corrente de saída ali, o delta e out, que é o que você está interessado, faz a conta, fica exatamente igual que a gente fez ali para trás no transistor MOS, por isso que eu só vou dar o resultado. E aí a gente vai concluir que o Zout, esse cara aqui vai ser R0 em paralelo com RC, e a gente vai chamar isso aqui de autoimpedância, como a gente viu, beleza? Então repare que é muito parecido, tá? Muito, muito parecido. A única coisa que tem de diferente é que a impedância de entrada desse amplificador aqui é um pouco mais baixa do que a impedância de entrada do transistor do amplificador feito com transistor MOS, mas ainda assim alta impedância de entrada também, tá? Eles funcionam da mesma forma. Seguindo. Se alguém tiver dúvida, me para, tá? Se alguém tiver dúvida, me para. Seguindo. Professor, Pergunte. Quem tá falando, no Henrique, né? caso, isso. No caso, esse R0, por exemplo, do caso do amplificador bipolar, né, o transistor bipolar, ele é VA dividido pela corrente DC que está passando lá, né? Uhum. Aí esse VA, tipo, é um parâmetro que a gente encontra no datasheet do transistor? Chama de tensão early. Normalmente é uma tensão grande, tá? 100, 200, 300 volts. Tranquilo. Valeu. Seguindo. 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 Antes de fazer o amplificador aqui, o dreno comum, tá? Deixa eu pegar e fazer um resultado intermediário aqui com vocês. Resultado intermediário aqui com vocês, que ó, ele vai ajudar nas contas, tá? Que é o seguinte. Quem tá falando comigo? Eduardo, diga. Sou eu. Aproveitando essa pergunta do Henrique aí, achei extremamente relevante que eu já revi as aulas anteriores e eu vivo me perguntando isso. No datasheet, esses valores que a gente está vendo aí, VA, o VT a gente calcula, né? Mas o R0, o RP, esse tipo de coisa, isso tudo tá no datasheet com esses nomes? Mais ou menos. Às vezes aparece com esses nomes, às vezes aparece com outros nomes, às vezes não aparece, você tem que tentar calcular de alguma outra forma. Entendi. Tá bom. Tá? Mas o que importa aqui, no final das contas, tá? É o que acontece. Tipo, essa apresentação que eu faço aqui com vocês, ela é muito... Em algum momento a gente precisa dar uma ajustada nessa disciplina, tá? Porque acontece. Essa disciplina aqui, quando ela foi concebida, ela foi pensando como uma preparação para eletrônica 2. Na eletrônica 2 que a gente faz na UNB, né? Que é uma disciplina de microeletrônica, tá? Quando eu penso em microeletrônica, eu, projetista, eu tenho algum controle sobre esses parâmetros aí, porque eu escolho a geometria dos transistores, eu desenho a geometria dos caras, tá? O transistor, para mim, não é uma coisa fixa que eu pego na bancada e uso ele, tá?
Então eu tenho muito mais controle do que normalmente eu teria, tá? Pensando em microeletrônica, tá? E por que foi concebido assim? Porque antigamente a disciplina de eletrônica 2 era obrigatória para o curso, né? Era obrigatória para elétrica, acho que era obrigatória para redes também antigamente, tal. Era obrigatória para os cursos, tá? Com o tempo ela deixou de ser obrigatória, e eu concordo, tá? Microeletrônica é um negócio que, tipo, cara, realmente tem que ser optativo. Nem é em todo lugar que vê esse assunto, tá? Só que essa disciplina aqui, ela não migrou totalmente para essa coisa. Quando a gente está na bancada, tá? Eu não tenho tanto controle sobre os parâmetros individuais dos transistores. Eu pego o transistor lá na bancada e ele está pronto já. Assim, eu tenho que ler, eu tenho que aceitar o que o fabricante já me deu. Eu não tenho mais margem de manobra, tá? Por exemplo, no transistor MOS, quando eu estou fabricando, quando eu estou lá em microeletrônica, eu sou projeto de microeletrônica, eu escolho W, eu escolho L, tá? Eu escolho os parâmetros geométricos dele. Bem Quando ele baixo. está pronto lá, eu não tenho escolha. Ele está pronto, tá? Sim, para mim, não interessa saber quanto que é o tamanho dele lá dentro. Só me interessa tentar descobrir como é que é as características dele, tá? Dito isso, quer dizer o seguinte, essa é a primeira coisa, eu tenho pouco controle na bancada, tá? 2, a variabilidade desses parâmetros normalmente é alta, tá? Normalmente é alta. Então, normalmente o que se faz é, praticamente nenhum circuito que a gente faz, ele é um circuito malha aberta, que a gente chama. Praticamente nenhum circuito, tá? Praticamente todo circuito que a gente faz, principalmente na bancada, tá? É circuito realimentado. Então, praticamente todo circuito. Então, praticamente, e para fazer a realimentação, alguma coisa que funciona, que a gente viu lá no início do curso, tá? Eu preciso de alto ganho. Sacou? Então, não interessa muito quanto que é o ganho. Interessa exatamente assim, o ganho é 1 milhão, ou o ganho é 100 mil. Não interessa tanto assim, tipo, saber isso, tá? Interessa que eu consiga fazer uma pecinha que tem alto ganho para eu poder fazer uma realimentação. E o que a gente viu é que quando a gente realimenta, o ganho fica independente do ganho de malha aberta, né? Porque a gente troca o ganho alto pela banda. Troca o ganho alto por um ganho bem preciso. Isso. Que eu controlando a realimentação. Sacou? Sim. Então, assim, o valor exato desses parâmetros aí, se não tiver no datasheet, isso não é um grande problema. Tá? No final das contas aqui. Agora, é um grande problema, tá? É um grande problema. Eu não consegui saber, ou eu não consegui ter uma noção do o que eu preciso fazer para conseguir ter alta impedância para produzir um alto ganho. Isso é um problema. É um problema eu não conseguir saber produzir uma baixa impedância para poder aceitar uma corrente em algum ponto no circuito. Isso é um problema. Tudo bem? Sim, sim. E aí isso é independente do número que tem lá. Isso que é o que eu estou tentando mostrar para vocês, a parte qualitativa da coisa aqui. Beleza? Beleza. Deu para aceitar essa minha lorota aqui? Deu para convencer? Mais ou menos, né? Não, Então, seguindo. eu já fui convencido. Então tá bom. Vamos lá, seguindo aqui o negócio aqui. Vamos dar uma olhada numa coisa que é um fenômeno meio... É um fenômeno aparentemente estranho. Aparentemente estranho. A primeira vez que você vê, tá? E ele é um resultado que ajuda aqui no meio do caminho. Olha só um negócio aqui. Eu vou fazer aqui para o transistor MOS, mas é exatamente a mesma coisa para o transistor bipolar. Inclusive nas notas de aula, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui, ó, é exatamente igual. Tem lá meio que passo a passo lá as contas com o transistor bipolar, tá? Eu tô fazendo aqui o transistor MOS que meio que anda um pouco mais rápido, tá? Mas as conclusões são sempre as mesmas, tá? O modelo é, tipo, vocês estão vendo aqui, o modelo é muito, muito, muito parecido, tá? Ele é tão parecido a ponto de não gerar muita interferência, não. Eu quero dar uma olhada como é que são as impedâncias características do transistor MOS, tá? O que eu quero dizer com isso? Quanto que é a impedância de quando eu olho o terminal da porta? Quanto que é essa impedância quando eu olho aqui, tá? E quando eu estou dizendo quanto que é essa impedância, o que eu quero saber é como que essa tensão nesse ponto aí controla a corrente que está entrando nesse ponto. Eu quero saber como que é a impedância no dreno. Eu quero saber quanto que é a impedância na fonte, beleza? Para isso, presta muita atenção, tá, gente? Que eu vou fazer aqui. Para isso que eu vou fazer o seguinte. Para cada um desses caras que eu vou calcular,
eu vou colocar os outros dois terminais num terminal de referência. Eu vou travar a tensão, eu vou travar a variação de tensão, variação de corrente, tá? O que eu quero dizer com isso? Para calcular o ZG ali, ó, eu quero travar esse cara aqui, o coletor e o dreno, em tensões fixas. Não é necessariamente na tensão zero, tá? Tensões fixas, pensa assim, tá? Tensões fixas. Só para não variar as correntes e as tensões ali naqueles pontos ali e tal. E aí eu quero controlar do lado de cá, eu quero botar um ΔV, no caso com ΔVG, e eu quero ver o que acontece com ΔIG, tá? Repare que nesse caso aqui é bem trivial, porque o ΔIG é zero. Tá? ΔIG é zero. Isso quer dizer que a impedância de porta é muito grande. Aí vai ser, teoricamente, que infinito, tá? No caso do transistor bipolar, essa impedância aí é o RP, tá? É o RP. Vou até... Vou nem anotar, tá? Mas é o RP, que pra gente, que a gente está considerando aqui que é uma impedância grande. Ou pelo menos a gente gostaria que fosse grande. Tudo bem? Então, normalmente, os transistores têm alta... É isso que a gente chama, tá? Alta impedância de entrada nesses transistores. Normalmente é isso que a gente está falando. No terminal de coletor aqui, é razoavelmente tranquilo também, tá? Estou colocando, ó, esse cara aqui numa tensão constante. Estou mexendo nessa tensão, ΔV dreno. Eu quero saber o que acontece com essa corrente ΔID. ΔID, tá? Repare que o modelo que a gente acabou de fazer ali, ele ajuda a gente nessa coisa, tá? O modelo fica assim, ó. GM, ΔVGS. No meu VS eu tenho tensão constante. Eu vou desprezar o R0, tá? Nesse caso aqui, nessa conta aqui. Do lado de cá eu tô com delta... Como é que chama? Delta ID. Do lado de cá eu tenho delta VD, tá? E aí percebam uma coisa aqui, pessoal. Percebam uma coisa aqui. Na hora que eu fiz esse cara aqui, ó, e esse cara aqui em tensões constantes, o que eu tô dizendo é que o delta VGS é zero, né? E tá travado, tá? A variação, não tô mexendo no VGS. Tá travado. Isso quer dizer que essa corrente aqui, ó, delta ID, a variação dela é zero. Beleza? Isso quer dizer que quando eu fizer delta I comparar com delta V, tá? A impedância ZD vai dar uma impedância muito grande, infinita aqui, ó, nesse caso. Tá? Quando eu estou desprezando a modulação, o efeito de modulação de canal, o R0, tá? Se tivesse o R0 aí, eu teria um caminho aqui, ó, que tem corrente zero, um outro caminho que passa pelo R0, tá? Então, eu vou dizer que a impedância de dreno desses caras aqui é R0, que a impedância é alta. É para ser uma impedância alta. E ok, tá? Tipo, nenhum problema, tá? Nenhum problema. E antes até de ir para o próximo. Eu quero que seja uma impedância alta, porque lembra de uma coisa que a gente viu na primeira aula de todas, tá? Na hora que eu tenho impedância alta, lembra que na hora que eu faço o gráfico aqui, ó, VI, nos mesmos pares de terminais, impedância alta é parecido com uma fonte de corrente, com o gráfico da fonte de corrente, tá? Se eu quero que o transistor funcione como uma fonte de corrente, eu quero que ele tenha alta impedância de saída, porque senão ele não vai parecer com uma fonte de corrente, tá? Então, preciso de alta impedância mesmo naquele ponto ali, tá? Para ele virar uma fonte de corrente. Por fim, e aí esse aqui é um esquisitão, ok? Muita atenção agora no que está acontecendo, porque isso causa uma estranheza aqui, tá? Eu quero ver o que acontece na outra ponta aqui, em termos de impedância, tá? Então, estou botando, ó, esse cara, uma coisa fixa, esse cara aqui, eu estou querendo pegar, eu estou colocando um delta VS e eu quero saber o que acontece com delta IS, ok? Esse delta IS está entrando nessa direção aí. Repare que isso aí é igual a menos delta IC, tá? Isso aqui, vou até marcar aqui, ó. Isso aqui é menos delta IC, tá? Esse cara aí é numericamente igual ao cara que está descendo pelo IC. Ou menos o cara que está descendo pelo IC. Tudo bem? Nas convenções que a gente usou, tá? A primeira impressão que você tem, e é isso que eu gostaria que vocês prestem atenção, tá? Porque a intuição aqui falha. Quando eu penso nisso aqui, eu penso assim, ó.
a intuição, tá? A intuição que já dizendo que tá errado. Quando eu olho esse negócio aqui, eu penso assim, ó. Cara, se essa parada aqui, ó, esse terminal tá isolado dos outros, tá? Na hora que eu olho aqui, eu tô vendo R0 de impedância, a minha cabeça imediatamente pensa, uai, então quando eu olho do lado de cá tem que ser R0, porque é como se fosse um resistor R0 conectando essa ponta com essa ponta. Imediatamente o que eu penso, tá? Imediatamente o que eu penso. Aí você pensa assim, tá bom, então na hora que eu olho pela fonte ali, ó, termos do terminal da fonte, eu tô vendo alta impedância. A minha intuição diz isso, tá? A minha intuição, Edil, ok? E aí o que eu vou convidá-los é, cara, muito cuidado com o que está acontecendo. Vamos calcular e vamos ver o negócio, tá? E lembra que com aquelas definições que eu passei ali para vocês em algum momento aqui para trás, tá? A gente chamou de alta impedância eu ter muito ou pouco controle sobre a corrente a partir da tensão, tá? É isso que era impedância, é quanto que eu controlo a tensão a partir da corrente ou vice-versa, tá? E é isso que a gente quer saber, se a gente controla muito ou se a gente controla pouco a tensão a partir da corrente ou vice-versa. Então vamos calcular e vamos ver o que que dá, tá? Mas repare que a intuição aqui diz pra gente que deveria ser R0, mas vamos ver. Repare, vou botar isso aqui no modelo linear, tá? Então eu tô com, na porta, tensão constante, do lado de cá eu tenho meu delta VS, essa é a corrente que eu tô querendo aqui, ó, delta IS, e eu tô com, vou botar a tensão constante aqui, e vou desprezar o efeito de modulação de canal, tá? Nas minhas notas de aula, não me lembro se eu faço com ou se eu faço sem, mas o resultado é muito parecido, que vai ficar um paralelo de duas coisas, e uma delas é muito grande lá, que é o R0, tá? Mas dá na mesma. Repare que isso aqui é GM, delta VGS, tá? E aí vamos lá, então, calcular. Repare que, se eu fizer a lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída aqui, que me interessa, eu estou falando que delta IS é igual a menos GM, perdão, deixa eu fazer direitinho. Vou somar as correntes que estão entrando e igualar com as correntes que estão saindo. Então, eu tenho entrando, ó, delta IS mais GM, delta VGS, entrando nesse nó aqui, no nó, da fonte. Isso aqui tem que ser igual a zero porque não tem nenhuma corrente saindo, tá? Não tem nenhuma corrente saindo. Eu quero sumir com delta VGS, eu quero que apareça só delta IS e delta VS, tá? Então, vou escrever o VGS. Repare que o VGS é essa tensão que está aqui, ó. Delta VG menos VS, tá? Então, vou poder escrever aqui delta VGS é igual a 0 menos delta VS. Tudo bem? 0 menos delta VS. Segue a conta comigo. Na hora que eu substituir isso aqui, eu vou ficar com delta IS menos GM delta VS igual a 0. E aí eu quero isolar delta V por delta I, né? Então, vou passar esse cara para o lado de cá, vou passar esse cara para o lado de lá e vou passar as constantes para o lado esquerdo, tá? A gente vai chegar aqui, o ZS é igual a 1 sobre GM. E aí, aqui é a primeira surpresa, tá? Na hora que eu olho no transistor aqui, ó, em termos do terminal de coletor aqui, o terminal do dreno, eu tô vendo alta impedância. Alta impedância. Na hora que eu olho em termos do terminal de fonte, eu tô vendo baixa impedância, tá? Tô vendo, é 1 sobre GM. Se eu sempre quero maximizar o GM, isso aqui é baixa impedância, é para ser um número pequeno, ok? Então, se é um número pequeno, já, é baixa impedância, tá? Repare que pequeno ou grande depende do quanto que é o número, né, o GM, tá? Mas por que eu vou chamar de baixa impedância, tá? Lembra lá atrás que eu defini alta e baixa impedância da seguinte maneira. Deixa eu até pegar minha anotação aqui. Deixa eu ver se está nesse caderno aqui, ó. Acho que
voltar para trás aqui. Lembra o que a gente chamou de alta impedância e de baixa impedância. Tá aqui, ó. Tá? E eu falei que era importante. O que a gente está chamando de alta impedância, tá? É uma variação no ΔV na tensão causa uma grande variação de corrente. E quando eu perceber que uma variação na tensão causa uma... ao contrário, né? Uma alta impedância vai ser, quando eu variar o ΔV, eu causo pequena variação no ΔI. E baixa impedância quer dizer que, quando eu mexer no ΔV, eu causo grande variação na corrente. Variação de uma coisa com outra, tá? Então, o que a gente olha lá no transistor? O que aconteceu aqui? Na hora que eu estou mexendo... Cadê o desenho aqui, ó? Na hora que eu estou mexendo, esta tensão, perceba que na equação, a equação fica bem óbvia, tá? Meio de KW sobre... chama só de K. Meio de KN, VGS menos VTH ao quadrado, 1 mais lambda VDS. Na hora que eu estou mexendo o VD, tá? Na hora que eu estou variando o VD, eu estou mexendo nesse parâmetro aqui, que está multiplicado por um número pequenininho. Tá? Isso quer dizer que quando eu controlo o VD, a variação de corrente é baixa. Tá? Eu boto lá uma variação no VD, a variação de corrente que eu vou perceber no mesmo terminal, né, VD e D, é baixa. Por isso que isso a gente chamou de alta impedância. Eu mexo na tensão, a corrente varia pouco. Isso a gente chamou de alta impedância, tá? E a gente aqui, ó, tá quantificando o R0, por isso que eu tô chamando o R0 de alta impedância, independente de quanto que é o número, tá? Se é 1K, 10K, 100K, 1 mega, não interessa. O que me interessa é que a partir daquela tensão eu exerço pouco controle sobre aquela corrente ali, tá? E isso que a gente chamou de alta impedância. Na hora que eu venho pro lado de cá, perceba que eu estou fazendo uma coisa muito diferente, tá, gente? Perceba que, eu estou mexendo no VS. Então, se por um lado eu estou controlando, ó, esse parâmetro aqui, que tem pouca influência na corrente, eu também estou mexendo nesse parâmetro aqui, ó, VS. Tá? E aqui a conversa muda de figura, porque aqui eu tenho uma variação de tensão, passando por uma função que expande as variações, tá? O quadrado é o que a gente chama de função expansiva, tá? Eu boto lá um ΔV, ele aumenta o tamanho das coisas, tende a aumentar o tamanho das coisas, tá? Tende a aumentar o tamanho das coisas, é isso que a gente tem que pensar. Na hora que eu estou fazendo transtorno bipolar, eu tenho exponencial aqui, também é uma coisa que tende a aumentar o tamanho das coisas, tá? É isso que a gente tem que pensar. E aí, o que eu estou dizendo aqui, eu estou mexendo na tensão e eu estou percebendo a corrente, e aí perceba que a corrente que desce aqui é igual a corrente que, ou muito parecida, muito próximo da corrente que desce lá no coletor, que é o que a equação está me dando, tá? Ó, a tensão no dreno, tá? Ou a equação no coletor, tudo bem? Mesma explicação. Repare que eu estou mexendo na tensão e aí a corrente naquele lugar está variando bastante, eu controlo bastante aquela corrente, tá? Mexer na tensão e ver muita variação de corrente, a gente chamou isso de baixa impedância, tá? Independente do número, independente de quanto que é o número, a gente chamou isso de baixa impedância, tá? Por isso que eu vou chamar daqui para frente o R0 de alta impedância. Toda hora que eu ver R0, R0, R0 por aí, eu vou considerar que é alta impedância, porque ele está tentando refletir esse fenômeno para mim. Toda vez que eu ver essa quantidade aqui, ó, 1 sobre GM, eu vou considerar que é baixa impedância, tá? Porque ele está refletindo esse fenômeno aqui para mim, tá? De eu mexer na tensão num ponto e eu variar bastante a corrente, baixa impedância. Tudo bem, gente? Repare que isso causa uma certa estranheza numa primeira aproximação, numa primeira, tipo, a intuição meio que dá uma furada, tá? Mas a hora que eu faço a conta, eu percebo que a impedância é diferente na hora que eu olho uma coisa e olho a outra. E por que que tem que ser diferente? Tá? Vamos ajustar a nossa intuição. Por que que tem que ser diferente? Porque na hora que eu estou falando em impedância, eu estou falando em controlar uma tensão para ver uma corrente.
tá? E aqui eu estou controlando uma tensão que controla pouco uma corrente. O nome disso é autoimpedância. Na hora que eu estou mexendo nessa tensão, eu estou mexendo uma tensão que controla muito a corrente naquele ponto, tá? E a gente chamou isso de baixa impedância. Beleza, gente? Essa é a discussão aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, toda hora que eu quiser, toda hora que eu tiver, então, tá? E aí, isso aqui vai servir como um atalho para a gente. Toda hora que eu tiver alguma coisa assim, ó. Ah, eu tenho alguma coisa, ó, tem o transistor, tem o dreno ou coletor do transistor conectado em alguma coisa aqui, tá? E eu quero descobrir quanto que é a impedância que eu tô vendo nesse ponto aqui. Eu tenho dois caminhos, tá, gente? O que eu tenho é um caminho que me leva daqui para as referências. No caso do circuito que a gente fez aqui para cima, esse caminho aqui, ó, era o RC. É um caminho que me leva do VA, da tensão de saída, do ponto de saída, para uma referência do circuito. Tá? Lembrando que todas as tensões constantes são referências do circuito aqui, do ponto de vista do sinal. E eu tenho um outro caminho, tá? Eu tenho um outro caminho que passa pelo transistor. Ó, o caminho do RC aqui, o caminho do transistor aqui, tá? Então, toda hora que eu ver entrando aqui no transistor, eu vou pensar, beleza, esse caminho aqui é um caminho de alta impedância, tá? Ó, R0 que vai entrar lá. Então, R0 em paralelo com alguma coisa, tá? Na hora que aparecer é o seguinte, que é o que vai aparecer já já. O circuito assim. E eu estou tentando calcular o que está acontecendo nesse ponto aqui, ó. Tá? Neste ponto, e a gente vai fazer um circuito que tem isso aí já já. Eu tenho dois caminhos. Um caminho que vai passar por aqui e um caminho que vai passar por aqui. Esse caminho aqui que passa pelo transistor, a impedância dele é baixa. É 1/GM. Então, se for o paralelo, tá? E são dois caminhos paralelos aqui, tá? Duas opções para o sinal andar. Vai dar uma impedância baixa. Se do lado de cá eu tenho uma impedância alta, fica um número que eu vou chamar aqui de... Eu vou chamar só de 1/GM. Se aparecer isso aqui em paralelo com uma coisa grande, tá? Lembrem-se de que paralelo de dois resistores. Se tiver um resistor muito pequeno no meio do paralelo, esse resistor pequeno tende a dominar o valor do paralelo. Ele tende a puxar toda a corrente para ele, tá? E aí isso aqui tende a ser baixa impedância. Tudo bem? Tende a ser baixa impedância, tá? Dito isso, deixa eu só um segundinho, porque tá bagunçado. Agora eu tô bagunçando minhas notas de aula aqui, pessoal. Esse aqui. E essa da fichinha aqui. Beleza. Dito isso, observado tudo isso, vamos fazer aqui o amp dreno comum. O dreno comum é esse cara aqui, ó. Eu vou pegar meu transistor, botar o dreno numa tensão constante, numa referência. Eu vou pegar a entrada e botar na porta do transistor. E eu quero pegar a saída na fonte do transistor, Vout. Eu vou chamar esse cara aqui de RS, tá? Fazendo o modelo linear dessa coisa. Tá? Vou ficar com... Meu transistor está aqui. GM, delta VGS. Eu tenho R0 aparecendo do lado de cá. E aí, vamos lá. Ó. Eu tenho, na porta do transistor, eu tenho delta Vin. No dreno do transistor, eu tenho uma tensão constante. Tensão constante vai virar 0 do lado de cá. Tensão constante. Então, vou marcar a variação da tensão constante. Na fonte do transistor, eu tenho um resistor, RS, conectado numa tensão constante, variação em 0. E a tensão de saída eu estou pegando no terminal de fonte. Então, estou pegando e lendo a tensão de saída aqui, ó, delta Vout. Todo mundo de acordo, gente? Todo mundo beleza? Podia ser paralelo ali, não? Paralelo onde? Porque o RS tá nos nós da fonte e a referência, né? O RS não poderia estar em
Você já percebeu, é o que eu ia dar, eu nem ia limpar aqui esse circuito, tá? Mas você já percebeu, Eduardo, que olha só, o GM, a fonte de corrente controlada, de um lado ela tá vendo delta V out, do outro lado ela tá vendo zero. O R0 de um lado tá vendo delta V out, do outro lado tá vendo zero. E o RS de um lado tá vendo delta V out, do outro lado tá vendo zero. Então, todos os três caras estão em paralelo, certo? Tá? Então, pensa nisso. Eu nem vou redesenhar, mexer, mas você podia mexer, redesenhar e fazer alguma bagunça. Mas perceba que esses três caras estão conectados em paralelo, certo? Ok. Tá? Você já bateu o olho e viu. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, tá? É isso que a gente tem. Então, primeira coisa que eu quero calcular é o ganho. Seguindo a mesma toada, lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída, tá? Vou fazer aqui, ó, essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente, tem que somar zero. Então, tô ficando com menos GM vezes delta VGS, que é aquela corrente que está subindo ali, ó, tá indo contra a fonte é GM delta VGS. Se eu estou considerando a corrente que eu quero somar na equação, tá? Se está indo contra, botei o menos, tá? Mais delta V out menos zero dividido por R0, já vou botar o paralelo, tá? R0 dividido por R0 em paralelo com RC, que aí facilita. Não sei se facilita muita coisa, não, mas vamos fazer aqui. Vamos ver onde vai chegar. Isso aqui tem que dar igual a zero, tá? Repare que tem Vout e tem VGS. Eu quero sumir com o VGS. Então, vamos escrever a equação VGS. Repare que o VGS é essa tensão aqui, ó. Delta VGS. Então, vou escrever que delta VGS, ela é delta Vin menos delta Vout. Muita atenção. VGS não é igual ao Vin em todos os lugares, tá? Nesse caso aqui, o VGS é essa diferença que tem daqui para cá, né? Vin menos Vout. Delta Vin menos delta Vout. Perfeito? Então, substitui isso aqui e a gente vai ficar com... eu vou ficar com... Eu vou tentar dar uma arrumada na equação. Já vou dar uma arrumada na equação, tá? Eu vou ficar com GM delta Vout menos delta Vin, passei o menos para dentro, mais delta Vout dividido por R0 em paralelo com RC, isso aqui tem que dar igual a zero. Isolo o delta Vout de um lado, isolo o delta Vin do outro lado, faz a álgebra para chegar em delta Vout dividido por delta Vin, que é o ganho. Tá? Eu já vou pular direto aqui para o resultado. Beleza? Mas vocês sabem fazer a parada. Você vai chegar no seguinte resultado. GM dividido por 1 sobre RS mais 1 sobre R0 mais GM, tá? E aí eu escrevi assim, só para ficar... Repare que tem o paralelo lá, tá? De RC com RA. Deixa eu até reescrever isso aqui. Porque assim tá na nota de aula, mas como eu seguir aqui, vai ficar assim. 1 dividido por R0 em paralelo com RS. Com RS? RS. Beleza? Esse aqui é o ganho, tá? Esse aqui é o ganho. Mas normalmente vocês não vão encontrar assim, escrito assim nos livros, e assim não dá uma intuição muito boa pra gente, tá? Então a minha proposta... Isso aqui é o resultado da conta. Minha proposta é, vamos dar uma arrumadinha na conta. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse paralelo aqui, ó. Tá? E aí vai ficar assim, se eu fizer isso. GM vezes R0 em paralelo com RS. E aí repare que esse termo é o termo que a gente apareceu lá no transistor, no outro amplificador, tá? No fonte comum. GM vezes RS, GM vezes R, tá? Dividido, nesse caso aqui, por 1 mais GM vezes R. Tudo bem? Então, normalmente eu gosto de escrever assim, porque fica muito mais parecido com o que eu tinha antes, com o outro amplificador que a gente fez. Que o ganho era menos GM vezes R0 em paralelo, lá o paralelo, vezes R, tá? Aqui fica um pouco mais parecido, por isso que eu vou deixar assim, tá? Repare uma coisa. Primeira coisa a perceber.
Do lado de cá, ó, é mais alguma coisa. Esse número aí é um número positivo. Todo esse número aí dá um número positivo. Então, aqui não tem inversão de fase. Ok? Não tem inversão de fase. Segunda coisa que eu gostaria que vocês percebessem. O número que tem aqui no denominador é maior, sempre maior do que o número que tem no denominador. Perdão. O número que tem no denominador é maior do que tem do que o que tem aqui no numerador da equação. Então, esse ganho aqui é sempre menor do que 1. Sempre menor do que 1. Ou seja, o meu sinal de saída é sempre menor do que o sinal de entrada. Sempre menor. Tá? Esse cara aqui não consegue aumentar, ele só consegue diminuir. Ok? Só que, e aí é o que eu vou chamar aqui, tá? Ó, se essa constante aqui, ó, GM vezes R, for um número grande, que é o que normalmente a gente tenta fazer, tá? GM vezes R grande. Se isso aqui for grande, esse número aqui embaixo é muito parecido com o número que tem em cima. Em especial se ele for bem maior do que 1. Então, normalmente a gente vai dizer que isso aqui é aproximadamente 1. Tá? Aproximadamente 1. Cuidado com essa aproximação que eu estou fazendo, porque no mundo real, esse aproximadamente 1 é 0,8, 0,75, 0,7, alguma coisa. Tá? Não é assim, não é... tipo, cara, esse aproximadamente 1 é bem meia boca, tá? Aproximadamente. Mas perceba, o que eu quero dizer aqui é que 1 sempre diminui, eu não consigo aumentar o sinal. Tá? Sempre diminui. E, no melhor dos casos, eu consigo copiar a entrada na saída. Fazer um buffer, né? Fazer um buffer, tá? Para fazer um buffer certinho, eu preciso ver como é que são as impedâncias de entrada e saída, tá? Eu vou parar por aqui para vocês poderem fazer o testinho. E aí, na aula que vem, a gente retoma nesse ponto, ok? Que é calculando as impedâncias de entrada e saída desse cara e dos outros 3 amplificadores que estão faltando. Que a gente vai ver, ter visto todas as possibilidades. Tudo bem, gente? Deem uma olhada aí, eu acho que o testinho vai abrir em 1 minuto. Parar essa gravação aqui.